A bênção de um lar que ama a Deus. Essa palavra tem dois objetivos. O primeiro deles, queridos, é apresentar como é feliz um lar que teme a Deus, que teme ao Senhor. O versículo que nós lemos aqui, queridos, ele é claro quando ele diz: como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor, queridos, é um princípio tão importante, e o resultado dessa semeadura, desse plantar uma vida de temor a Deus, uma vida de confiança, de responsabilidade cristã, de cultivar princípios e valores difíceis, porque nós vamos perceber ao longo da mensagem que estamos vivendo tempos difíceis, onde princípios e valores estão se perdendo, estão escorrendo aos nossos dedos, queridos, e infelizmente, nós vamos entender que os grandes problemas e conflitos familiares que percebemos atualmente, na maioria das vezes, está associado à falta de uma direção, à falta de uma vida temente ao Senhor. De forma contrária, a família que teme ao Senhor tem desfrutado de bons momentos. E talvez você diga assim, mesmo nos desafios. Porque a família, queridos, ela vive desafios diversos, vários momentos, várias fases, estações. Pensa que agora eu coloco uma menininha de 5, 6 dias em casa, né? Coisa maravilhosa, são coisas diferentes, são momentos diferentes, é relembrar coisas de 7 anos atrás, mas ao mesmo tempo é ter uma criança com outra criança em casa, são coisas que precisam ser ajustadas, são muitas as fases que vivemos, mas, independente da estação, o grande segredo é que quando tememos ao Senhor, seguimos em frente. Quando tememos ao Senhor, temos um lar feliz, um lar abençoado, porque amamos a Deus. O segundo objetivo, queridos, dessa palavra é aprender lições na vida de Jó. Hoje eu quero falar de Jó. Lições na vida de Jó, que possam contribuir para consolidarmos um lar feliz. Um lar abençoado, queridos, não é obra do acaso, não cai do céu, e só quem tem um lar abençoado sabe disso. Um lar feliz, abençoado, em paz, não acontece assim, da noite para o dia, não é obra do acaso, ele precisa ser construído, dia após dia, com coragem, com atitude, com decisões certas, e com muito temor a Deus. Eu quero te convidar a fazer uma pequena dinâmica. Feche seus olhos nesse momento, se você pode. Imagine a sua família daqui a alguns anos, no futuro. Tudo aquilo que você gostaria, queridos. É uma atitude de fé, né? Fé é aquilo, termos certeza, convicção do que não vemos. Humanamente, mas com os olhos da fé, nós podemos fechar os nossos olhos. Podemos contemplar. Talvez você deseje nessa noite contemplar algo específico que você deseja viver na sua família, com seus filhos, com o cônjuge, com os pais. Quais são os sonhos? Quais os desejos? Você consegue ver? Você consegue visualizá-los? Quando nós paramos agora e refletirmos sobre a nossa família e tudo isso que sonhamos, agora você pode abrir os seus olhos. Eu quero te dizer uma coisa: esse é o destino de Deus para a sua família. Amém? Só que eu quero dizer mais, queridos. Esse é o destino, mas aqui hoje, daqui para frente está a jornada. E a jornada até lá precisa ser pavimentada, precisa ser construída com princípios e valores bíblicos, cristãos. E quando caminhamos um dia após o outro, semeando a boa semente, como também diz o salmista, muitas vezes chorando e pranteando, voltaremos com os feixes, ou seja, com o resultado desse trabalho árduo,
de seguir temendo ao Senhor, felizes na presença de Deus. A bênção de um lar que ama a Deus é inexplicável, mas ela precisa ser intencional, ela precisa ser construída dia após dia. Como é feliz o homem, a mulher, o servo que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Ele fala de uma vida abundante, ele fala de longevidade, porque verás os filhos e os netos, vida longa. Mas ele não só verá isso. O sinal da videira nesse salmo, ele nos indica também vitalidade, é saúde, é estar bem, é estar com ânimo, é estar disposto, é chegar mesmo na longa idade, ou no tempo que Deus determinou para nós, mas de bem com a vida, de bem com as pessoas, de bem com a nossa família, e desfrutando do melhor que Deus tem para a gente. Esse é o desejo de Deus para nós, queridos. Esse é o desejo de Deus para a nossa família. Eu achei muito oportuno falar sobre isso, porque Dia dos Pais, não é todo dia é Dia dos Pais também, mas um dia tão especial, é bom falarmos sobre a importância de levarmos uma vida em família abençoada. E eu quero trazer então aqui, nós vamos voltar a milhares de anos atrás, e vamos lá na história de Jó. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, nós vamos perceber algumas lições que Jó nos ensina, com a sua vida, com os princípios que ele levava, que ele conduzia o seu caminho, e que o Espírito Santo possa nos orientar, através da vida de Jó. Como eu disse, nós estamos construindo um caminho. Você diz assim: pastor, mas como eu posso construir um lar feliz? A gente pode aprender com quem já viveu isso. Nós podemos aprender com o que a palavra de Deus nos ensina. Jó capítulo 1, se for possível colocar na tela a nova versão transformadora, é a NVT, essa é a NAA. Veja se é possível. Eu vou começar a leitura. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Versículo 4. Os filhos de Jó revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrarem com eles. Versículo 5. Quando terminava esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E essa era a prática habitual de Jó. Nós temos muito conhecimento, fazemos menção à história de perdas que Jó e as provações que ele vivia. Eu quero me deter no texto hoje, antes de Jó passar pelas provações, pelos desafios. Nós já sabemos que ele passou perseverando, mas para que ele pudesse perseverar diante dos desafios que a vida traz, e mais uma vez lembrando, a vida traz desafios para todos. Ele tinha algo que ele havia construído, que ele havia consolidado, e ele vivia um lar abençoado e feliz. A primeira lição que nós tiramos, queridos, está no versículo 1, quando diz assim: olha, Jó era um homem íntegro e correto,
que temia a Deus e se mantinha afastado do mal. A primeira lição que nós aprendemos aqui, queridos, que para termos um lar abençoado, uma família abençoada, precisamos preservar em nosso lar, em nossa família, em nossas vidas, uma vida íntegra e correta, temendo a Deus e nos afastando do mal. Eu quero dizer, queridos, que esse é um dos maiores desafios que a igreja enfrenta na atualidade. Quando nós falamos de integridade, nós falamos de caráter, né? Nós falamos dos valores e dos princípios que as pessoas trazem consigo e decidem viver intencionalmente. Há sempre uma confusão em relação ao significado da palavra caráter e reputação. E é bem importante distinguirmos que reputação está muito associado com aquilo que as pessoas pensam a meu respeito. Ali vai um homem ou uma mulher de Deus. A grande questão, queridos, que nem sempre a reputação está associada ao caráter. Porque o caráter é aquilo que realmente nós somos. É a soma dos nossos hábitos e costumes diários. É quem somos em diversos momentos da nossa vida. E também podemos, muitas vezes, escutar pessoas falando de outro de forma negativa, mas equivocadamente, porque ali está um homem, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Mas o que nós percebemos aqui, queridos, classicamente, é que se queremos levar uma vida abençoada, e queremos levar uma vida feliz no nosso lar, é fundamental que, como Jó, nós devemos preservar uma vida de integridade diante de Deus e diante das pessoas. Um dos maiores desafios atuais, onde as pessoas estão sempre buscando tirar vantagem em tudo, transferindo a responsabilidade para os outros, tentando se dar bem, tem sido um dos grandes desafios. Manter-se íntegro, muitas vezes, é abrir mão de coisas. Manter-se íntegro é seguir, às vezes, o caminho mais difícil. E como é difícil, principalmente em um tempo em que muitas pessoas buscam caminhos mais fáceis, caminhos tortuosos que, a princípio, como diz a palavra, parecem ser caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte e de destruição. Se queremos consolidar um lar feliz, um lar abençoado, torna-se extremamente importante que venhamos cultivar hábitos saudáveis de vida, integridade, valores, princípios bíblicos, nos afastando do mal e intencionalmente trazendo boas práticas para dentro da nossa casa, da nossa família. Refletir sobre integridade é falar de tantas situações, como, por exemplo, como lidamos com o dinheiro. Como nós lidamos com o dinheiro? Vai dizer a nossa integridade. Como que lidamos com o sexo oposto? Como lidamos com o sucesso? Quando pisam no nosso calo, né? Mexeu comigo. Gente, às vezes, naquela vida cotidiana normal e tranquila, as coisas vão fluindo, mas aí pisa no calo da gente. Como que a gente reage? A maneira que reagimos a isso é o somatório dos nossos hábitos, diz o nosso caráter. Quando temos que lidar com pessoas que fazem mais sucesso do que nós, quando temos que lidar com situações familiares, ou quem nós somos dentro da nossa casa, vai dizer o nosso caráter. E tem uma frase que eu nunca me esqueço, desde a minha juventude, que diz assim: olha, a sua vida, a minha vida fala tão alto, que as pessoas mal podem ouvir a nossa voz. A integridade em família torna-se fundamental
para que nós possamos desfrutar de um lar feliz e abençoado. Que o Espírito Santo, queridos, nos ajude, que o Espírito Santo te habilite-nos a cada dia a viver em integridade, que diante das propostas que chegarem, nós venhamos manter firme a nossa fé em Deus, nós venhamos manter firme a nossa decisão em honrar ao Senhor, em viver em santidade, em viver em fidelidade, que nós não venhamos, queridos, negociar a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores, e que o Espírito Santo possa renovar essa capacidade em nossos corações, para seguirmos em frente, porque uma vida feliz em família não é obra do acaso, tem a ver com persistência e integridade, coisa que eu e você recebemos do Senhor. Amém, queridos? Integridade é um dos grandes aspectos da vida de Jó. Um homem íntegro, um homem correto, um homem que se desviava do mal. Mas o texto bíblico, ele continua dizendo, ele faz menção a uma característica importante. Olha o que ele diz no versículo 3. Ele tinha, tu vai falar o que Jó tinha. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, pensa nisso, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico daquela região. O que nós entendemos aqui na vida de Jó? Jó era um homem que sabia administrar corretamente os seus bens ou não? Fica claro para a gente que Jó, ele tinha uma administração correta da sua vida. Queridos, a gente tem o costume às vezes de romantizar muito as situações, espiritualizar muitas coisas, mas na vida prática e cotidiana é simplesmente receber a palavra e colocá-la em prática. Não tem segredo, é colocá-la em prática. O que você fez, o que você faz, o pastor disse claramente aqui, na hora do intervalo, você tem que semear a boa semente, você precisa acreditar e pôr em prática a palavra de Deus. Nós percebemos na vida de Jó, queridos, como ele era bem sucedido, um dos grandes ou no mais rico homens daquela época na sua região, porque certamente ele construiu o seu lar, não só com integridade, mas com uma administração correta dos seus recursos. Quero falar sobre vida financeira, queridos. Hoje, nós temos muitas abordagens, inclusive o irmão Davi, ele tem muito a dizer sobre, mas o que eu quero trazer aqui nessa noite, é que se queremos ter um lar feliz, precisamos administrar correto nossos recursos. Porque se não fizermos isso, queridos, de forma adequada, não desfrutaremos de uma vida bem-sucedida do nosso lar. Quando as coisas estão bagunçadas, desorganizadas, quando as coisas estão, de certa forma, fora do eixo, nós temos aquela sensação de mal-estar. Parece que alguma coisa não está fluindo, não é mesmo? E é um dos grandes problemas, queridos, na atualidade. Eu quero dizer mais, o orçamento familiar pode ser um dos maiores vilões, ele pode ser um dos maiores vilões da atualidade. E aí eu fui estudar um pouco, procurar algumas pesquisas. Tem uma pesquisa realizada pelo jornal Estado de Minas, com 602 pessoas. Olha os resultados, queridos. 602 pessoas que foram entrevistadas, que viviam problemas financeiros por má administração. 2 a cada 3 pessoas se sentiam deprimidas, tristes e desanimadas. 16,8% recorriam a vícios, bebida alcoólica, drogas, tabaco. 6 a cada 10 admitiram autoestima baixa. 70% eram inseguros, 62% viviam angustiados, 60% estavam ansiosos, 58% estressados e 4 a 10 sentiam-se envergonhados. Olha isso, queridos. Problemas com a administração.
Não saber administrar corretamente pode desestruturar um lar, pode inclusive nos impedir de viver a bênção que Deus tem para a gente dentro da nossa casa. Na mesma notícia, segundo dados do SPC, gente, 58,8 milhões de brasileiros endividados. 15,9% se tornaram desatentos e pouco produtivos. 12,6% têm estado mais nervosos, cometendo agressão verbal entre amigos e familiares. E 7,6% partiram para agressão física. Dados do Centro de Valorização à Vida de Belo Horizonte indicam que o crescimento no pensamento de suicídio tem acontecido por motivos econômicos. Quando nos deparamos, queridos, com esses dados, nós entendemos a importância de nos esforçarmos para levarmos uma boa administração familiar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é a administração familiar da sua casa? Como é que vocês lidam com isso? É motivo de alegria? É motivo de um diálogo manso? Ou fica bravo? Aí fica bem a semana, o mês inteiro. Aí quando dá início de mês, ou final do mês, quando vai fechar as contas, não bate. Aí pode acontecer de brigar, discutir, não interagir. E os conflitos vão criando, queridos. Vão se criando, vão se estabelecendo. E aquela filosofia bonita, que devia ser mais do que uma filosofia, mas uma prática do lar feliz, do lar bem-aventurado, do lar bem-sucedido, vai ficando, queridos, cada vez mais distante, porque nós vamos permitindo que outras questões venham tomando essa oportunidade que nós temos. Quantas vidas temos, queridos? Uma. Esse tempo de hoje não volta, não vamos perdê-lo mais, discutindo, brigando, por questões de descontrole, mas vamos nos esforçar para que com a ajuda de Deus, nós possamos organizar as nossas finanças da melhor maneira possível e possamos glorificar a Deus através da nossa vida e desfrutar de bons momentos em família. Provérbios 21:5, queridos, tem tantos versículos sobre esse assunto, mas Provérbios diz assim, Provérbios 21:5. A palavra do Senhor diz: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera, mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Deixa eu repetir esse versículo. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Mas quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Queridos, percebe a importância de nos organizarmos? E é uma questão, queridos, que nós precisamos para desfrutar de uma boa relação dentro de casa. Que não venhamos padecer de ansiedade, estresse, nervosismo, brigas, contendas, palavras malditas em família por conta de questões de administração familiar, mas que com a ajuda de Deus possamos nos organizar, possamos dialogar e possamos desfrutar dos melhores momentos em família. Versículo de número 4 de Jó, capítulo 1, diz assim, terceira lição que nós vamos tirar: os filhos de Jó, olha que bonito, se revezavam e preparavam banquetes em suas casas e convidavam suas irmãs para celebrarem com ele. Olha que maravilhoso. Olha como que era habitual na casa de Jó. Hoje todo mundo reuniu, né?
Muitas famílias se reuniram, né, para comemorar o Dia dos Pais, alguns filhos, irmãos, e vamos juntando todo mundo, e aquela celebração boa, não é mesmo? Quando nós percebemos isso, nós percebemos que havia uma cultura de comunhão e convívio saudável dentro da família de Jó. E a lição que nós tiramos aqui, queridos, é que nós precisamos desfrutar de comunhão intencional dentro da nossa casa. Eu falo que desfrutar de comunhão intencional, porque nós precisamos ter a intenção de ter uma boa convivência. O que seria ser intencional? Hoje já se fala muito sobre isso. Ser intencional é querer que aconteça algo. É planejar para que algo aconteça. É se organizar para aquilo. Ser intencional, por exemplo, é se programar. Ser intencional, por exemplo, é entender as diferenças que podem acontecer dentro de casa. Você já sabe, eu conheço. A esposa vai falar isso, ou a esposa vai falar aquilo, o menino vai fazer aquilo, e você já sabe. Então você não vai ficar brigando com aquilo de novo. Não é? Você é intencional, eu já sei que ele vai agir daquele jeito, então eu vou entender, nós vamos seguir para poder estar em paz, né? Quantas famílias, queridos, perderam a comunhão, sabe por quê? Porque não bateram bem com as palavras. Um queria falar mais alto que o outro, um não entendeu e superou a dificuldade do outro. Às vezes uma palavra que foi colocada ou mal colocada por falta de sabedoria, e aí trouxe um caos, uma separação. Queridos, como que nós vamos desfrutar de um lar abençoado se não houver comunhão? E como haverá comunhão se nós somos tão diferentes? Sendo intencionais. Tem uma notícia do jornal da USP, que é a Universidade de São Paulo, com representantes do Departamento de Nutrição, que eles indicaram, essa pesquisa foi do ano passado, em 2023, sobre a comensalidade, a importância da comensalidade. Eu nem sabia, gente, que existia essa palavra. Comensalidade é o ato de você comer junto. Comer, a gente já faz isso, né? Não só, queridos, em família, mas com os amigos, com as pessoas, no dia a dia, esse ato de conviver e comer junto, por exemplo, como os filhos de Jó faziam, ele é colocado como algo extremamente importante, não só fortalecendo os laços de comunhão e afeto, mas também estimulando o nosso corpo a liberar boas substâncias que vão nos fazer bem e vão contribuir para a nossa saúde. Perceba aqui, queridos, que quando nós entendemos a importância da comunhão, nós superamos as barreiras, as fronteiras. Queridos, talvez o Espírito Santo de Deus está tocando seu coração, iluminando a sua mente nessa noite, para superar barreiras antigas em relação à família, para que você, para que eu, para que nós possamos desfrutar dos melhores dias em família. Queridos, uma família abençoada, um lar feliz, não é obra do acaso, está vendo? Não é nada fácil. Porque às vezes nós estamos tão acostumados a levar aquela vida. Eu não falo com fulano, eu não converso com ciclano, aquele dia, naquele almoço, falou isso e eu não gostei. Falou da minha comida, me distratou. E as coisas vão acontecendo, e a gente vai criando ambientes de separação, inimizade. Não, queridos, vamos superar tudo isso. Vamos ser intencionais. E com a ajuda de Deus, vamos desfrutar dos melhores dias em família. Viver de forma intencional é se programar para estar em família. Às vezes a gente não tem tempo, gente. Lá em casa, eu gosto de programar as coisas. Eu programo para estar com a família. Eu programo para estar com os amigos. Eu programo para estar só com a minha esposa e meus filhos. Porque tem tempo para tudo. A gente tem tempo para tudo. Mas precisamos programar. Vamos programar. Ser intencional é isso. Às vezes, queridos, nós esquecemos daquela linguagem do amor, que é o tempo de qualidade, né?
Não quer dizer que você tem que se reunir uma vida inteira, não, nada disso. Mas às vezes, poucos momentos que você reserva para estar junto, faz toda a diferença. Mas estar plenamente junto. Eu falei ontem na escola, numa palestra para famílias, aí eu estava falando sobre as linguagens do amor em família, né? E aí, quando fala de tempo de qualidade, aí lá está todo mundo junto, sentado. Aí está aqui, ó. Será que é tempo de qualidade? Não tem jeito, né? Agora, é lógico que tem momento que você vai mexer no seu celular mesmo, hein? Tem momento para tudo, mas pensa só, a hora que a sua família está reunida, você vai perder a oportunidade de desfrutar aquele momento? De jeito nenhum. Programar. Ser intencional é isso. Faça uma agenda. Ah, mas não dá certo, nunca dá. Marca um almoço para dezembro. Programe-se. Tem gente que tem agenda cheia, não é isso? Não importa, marque a data. Torne aquela data importante. Comemore, celebre. Isso é a gente que faz, queridos. Algo só se torna importante, especial, porque nós damos importância e tornamos aquilo especial. Meus pais têm 2 anos que eles mudaram para Teixeiras. E o meu dilema era assim, né? A minha fala, eu não vou estudar fora, eu não quero ir para fora, porque eu quero ficar perto da minha família. Minha família é preciosa, eu quero aproveitar o tempo. E orava assim, Deus me abençoa na minha cidade. Eu quero ser abençoado aqui, porque eu quero poder desfrutar da minha família e das pessoas que eu amo. Aí, há 2 anos atrás, meus pais foram para Teixeiras. É pertinho, né, gente? 30 minutos. Foram ficar pertinho da minha irmã. E tem sido muito bom. Mas nós precisamos, lá em casa, nos reorganizar. Porque se nós fôssemos ver, é 35 minutos. Mas é 35 minutos. Você tem que deslocar, você tem que ir, você tem que programar. Eu tenho um filho pequeno em casa. Meus pais já passaram dos 60. Então, eu preciso ter o meu momento com os meus pais. Então, nós tivemos que organizar a nossa agenda familiar para quinzenalmente estarmos lá na casa dos meus pais. Para quê? Para termos tempo de qualidade. Para poder ouvir os meus pais, para poder conversar, para ver se está tudo bem, para orarmos juntos, para que meu filho possa comer à mesa com toda a família, para que possa brincar com o avô, para que possamos jogar bola, queridos, mas eu precisei me organizar. Percebam uma coisa, ser intencional é programar. Você tem tudo o que precisa para viver os melhores momentos na sua família. Seja intencional. Programe-se, respeite as diferenças, entenda o limite de cada pessoa, porque tem gente que é difícil, é ou não é? E dentro de casa, parece que, quando fala, não, ô pastor, você está falando aí, né, pastor, mas lá em casa, você não tem noção como que é, eu imagino, sempre, toda família tem, aquela pessoa que é mais agitada, mais expansiva, que tem mais o dom da palavra direta, tem sempre o super sincero, tem gente, mas quando nós vamos aprendendo a entender as diferenças, respeitar as diferenças, nós vamos permitindo que elas não sejam maiores do que o amor que nos une e nos faz seguir em frente. Precisamos estar conscientes do propósito maior, que é o valor da nossa família. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus: não desista da sua família, não importa como ela é, não importa o momento que vocês estejam vivendo, aproveite os momentos com a sua família, insista, persista e não desista da sua família, porque Deus colocou você lá para ser um instrumento de paz e abençoador da sua família. Uma vida abençoada, um lar feliz, não é obra do acaso, exige comunhão intencional. Amém, queridos? Que lindo que Jó e seus filhos faziam. Ele só fazia porque aprendeu com o pai, certamente. Se reunia, fazia os banquetes, chamava as irmãs e celebravam juntos. Isso, queridos, é o texto de Salmos 128 em prática. Como é feliz
Como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Sentará à mesa com os filhos, se fartará. Isso é bom. Ah, pastor, mas lá em casa só a mesa grande é para 2, celebrem os 2. Ah, mas está todo mundo distante. A Bíblia fala que tem amigo mais chegado que irmão. Associe-se a amigos chegados, mas não deixe de desfrutar de uma comunhão intencional, porque isso faz bem para a sua saúde e faz bem para o seu espírito, amém? Essa é a vontade de Deus para a gente. E já chegando ao final dessa mensagem, queridos, a última lição que a gente percebe está aí no versículo número 5. A Bíblia diz: quando terminavam esses dias de festas, Jó, olha que lindo, mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo, oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era uma prática habitual de Jó. Quarta e última lição, queridos, que nós aprendemos com Jó, nesse texto, que nos ajuda a viver bem em família e desfrutar dos melhores dias, é entendermos o nosso papel de sacerdotes na nossa família. Quem é um sacerdote, queridos? Um representante. Um representante, sacerdote da família, é você ser um representante da sua família diante de Deus. Olha o que Jó fazia. Ele ia e oferecia ao Senhor sacrifícios em prol da sua família. Queridos, quando nós entendemos a força que isso traz, quando nós entendemos a importância de sermos sacerdotes, ou seja, sermos aqueles que vão apresentar a nossa família diante de Deus, e fazer isso como uma prática habitual, fará toda a diferença na nossa família, no nosso lar. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que já é um sacerdote da sua família. Eu quero mais, eu quero te incentivar, queridos, nessa noite, a continuar apresentando a sua casa, apresentando seus filhos, apresentando sua esposa, seu marido, seus pais, seja quem for, queridos, continue sendo um representante de Deus dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque se você está lá, Deus já tem o que Ele precisa para fazer do seu lar um lar feliz, um lar bem-aventurado. Eu quero finalizar lembrando a mensagem de Josué diante do povo. Josué 24:15. Josué, depois de cumprir sua missão, ele vai diante do povo, ele vai dizer assim: olha, vocês hoje podem escolher a quem irá servir. Se aos deuses que vocês conheceram ao longo dessa trajetória, ou ao Deus grandioso, mas eu tomei a minha decisão, e ela é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, permaneça nesta fé, permaneça nessa confiança, permaneça crendo e alicerçando a sua casa em rocha firme, porque você viverá os melhores dias em família. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus